A sua vida não precisa deixar de ser prioridade para você ter muitas frentes. Não é na maldade, ele acredita de verdade nisso e se mergulha de uma tal forma nisso que quanto mais mergulha, menos ele vê solução. As pessoas tomam decisões baseadas em sua própria história, no que ela passa, no que ela vivencia e como ela vê a vida, e não no seu pensamento. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Caminhos para o seu sucesso. O bate-papo de hoje está sensacional. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento. E eu não estou falando de trabalho, eu não estou falando de vida, eu não estou falando de família, eu estou falando da sua vida inteirinha. Um bate-papo muito rico, tenho certeza que você vai gostar. Mas antes de eu apresentar meu convidado, curte aí embaixo, compartilha, avisa seus colegas, todo mundo que tenho certeza que você vai gostar. Bate-papo nosso de hoje, seja muito bem-vindo, Renato Tozinho, o homem é fera, ele é professor de educação física, ele tem MBA em administração de empresas, o homem lê pra caramba. Eu não vou falar não. Se apresenta você, Renato. Bom, prazer enorme estar aqui, obrigado a toda a equipe, obrigado, Joel, pelo convite, parabéns pela iniciativa, antes de ser convidado a assistir alguns papos seus, achei demais, uma coisa sensacional, acho que inovação na região e mais uma vez eu fico engrandecido de estar aqui presente. Bom, meu nome é Renato Tozinho, como você falou, eu sou formado em educação física, tenho especialização em grupos especiais de personal trainer, especificamente na área, tenho curso de gestão, um MBA em administração e finanças, tenho uma clínica em Araçatuba multidisciplinar, com fisioterapeuta, são 19 profissionais de educação física, esteticista, nutricionista, uma equipe bem bacana. E aí estou no mercado batalhando para levar a saúde, qualidade de vida e transformar a vida das pessoas. Então, vocês verem como que o homem é eclético. Mas, por incrível que pareça, educação física não é nosso foco. Vamos falar hoje de liderança, Renato? Legal, a liderança acho que é algo que todo mundo precisa, acho que deveria ser uma base escolar, vamos colocar assim, né? Inteligência emocional, liderança, finanças, coisas que infelizmente nós não temos. Empreendedorismo. Que judiação. É uma pena. Ensinar empreendedorismo na escola, mas desde pequenininho, né? A gente, na verdade, você vê até a organização como que é a escola, a gente é formado para ser empregado. Exato. Empregado. Desde o sinal, desde a hora do recreio, é tudo muito taxativo, as provas, a cobrança. A organização da escola é assim, infelizmente assim, funcionou muito lá atrás e hoje precisava passar por uma remodelação, né? E assim, nós que estamos à frente de empresa, tocando, aprendemos, apanhando, quando a gente estava batendo um papo antes de ligar as câmeras aí, então a gente aprende muito apanhando com a vida. Acho que super legal o assunto para tentar, de fato, trazer alguma coisa nova para quem está assistindo. E eu acho que você já começa a dar um toque muito bacana, que você fala assim, olha, liderança não é para a vida, não é uma coisa de empresa. Exato. Começar a falar por aí, a gente já desenrola o assunto. Vamos lá. Poxa, isso que você falou, que nós dois falamos aqui, acho que é um ponto-chave, né? Porque eu uso isso para a minha equipe, a questão de você se autoliderar, né? Porque de fato é para a vida. Se você quiser se destacar numa empresa, se for o seu objetivo, porque ninguém tem que necessariamente ser líder de alguma coisa, de algum lugar. Não, a gente tem que ter pessoas para todos os trabalhos, todos os serviços, né? Você precisa de todo mundo. E tem gente que tem a vontade, quer fazer um negócio acontecer, mas às vezes não sabe por onde, né? E eu falo, o grande ponto sempre o que você está fazendo com você mesmo, né? Antes de você pensar num cenário maior, de chegar em algum lugar, de conquistar o coração de alguém que pode te levar, te ajudar a dar um passo, ou conseguir abrir um negócio, se esse for o seu objetivo, o que você está fazendo consigo mesmo, né? Será que você já lidera a si mesmo, né? Esse é um ponto que eu acho chave para todo mundo que quiser se desenvolver e evoluir na vida como um todo. Mas sabe o que é? Tá, tudo bem. Você não precisa liderar necessariamente algo perfeito, é aquela velha história assim, sua vida tá bacana, você não quer mudar nada porque você está feliz, meu amigo, continua desse jeito e está tudo sob controle, não é esse o problema, mas a questão é assim, e isso é uma tecla que eu bato sempre, você que nos ouve também, tem alguma coisa na sua vida, alguma coisinha que não está bacana. Eu não sei se é na parte financeira, emocional, familiar, profissional, com vizinho, com pai, com mãe, com vó, com cachorro, com gato, galinha. Tem alguma coisa que não está legal. E se eu perguntar isso para quem está nos ouvindo, enumera uma, duas, no máximo 3, não precisa de muitas não.
As principais que incomodam. O que você fez hoje para mudar isso que não está legal? E provavelmente a resposta vai ser nada. Então, beleza. E essa semana? Nada, E o mês inteiro, essa coisa que está ruim, que está atrapalhando, sua vida está travando. Né? E os últimos 6... E a gente pode estender esse prazo, e para muita gente, esse prazo você pode estender para anos. E a resposta vai ser nada. E a liderança que você fala da própria vida, eu imagino que seja por aí, e se não você se manifesta, é aquela história assim, ó, tá, você tem objetivos? Você tem metas? Quais atitudes você está tomando para chegar lá? Exato. É exatamente isso. Eu falo assim, a gente tem que pensar sempre num próximo passo, né? Porque às vezes o negócio parece tão distante, né, que a gente, como você citou, são vários pontos, a vida ela é dividida. E a gente sempre busca o equilíbrio. E eu falo assim, para a gente alcançar o equilíbrio, você deve se doar 100% em tudo que você propõe a fazer. Parece uma coisa contraditória. Fala, peraí, Renato, se você está doando 100% na vida financeira, como você vai se dedicar à sua questão emocional? Eu tenho um filho pequeno. Como que eu vou me dedicar com meu filho pequeno se eu tenho que trabalhar que nem um cavalo lá? Tenho que trabalhar horas e horas no meu trabalho. Como que eu vou me dedicar ao meu filho? O grande ponto, pelo menos é a forma que eu levo, que eu penso, que eu tento transferir para as pessoas, quem acha que isso vale a pena, é você estar 100% naquilo que você se propõe a fazer naquele momento. Então, quando você divide, né, você organiza melhor a sua vida, né, organiza melhor a sua agenda. Então, o primeiro passo nada mais é do que você ter uma estrutura simples, né, simples mesmo. Assim. O que eu vou fazer amanhã? Qual horário que eu vou fazer o quê? E cumprir, de fato, aquelas pequenas tarefas, não tarefas absurdas. Né? No treinamento, quando a gente faz um treinamento da equipe, eu dou 3 tarefas simples para o cara fazer e ticar. Porque a sensação de bem-estar que dá quando você tica 3 tarefas simples é tão grande que você dei o primeiro passo, que nem você falou, e aí você começa a andar. Então, eu vou cuidar da minha saúde física. O que eu tenho que fazer? Amanhã eu tenho que matricular na academia, amanhã eu tenho que passar no nutricionista, amanhã eu tenho que dar uma volta no quarteirão. E não é que você vai sair correndo 5 quilômetros, não é que você vai chegar lá na academia e pegar um monte de peso, não, vai lá, né? Dê o primeiro passo. Você quer ler um livro? Eu não leio, lê a primeira página. Você conhece a filosofia do AA? Não. Dos alcoólicos anônimos? Não. É esse princípio, né? Quem vai parar de beber, se ele não chega lá falando assim, olha, eu não vou beber nunca mais na minha vida. Hoje, né? Porque senão a coisa fica gigantesca. Gigantesca, exato. O princípio do AA é limpo hoje. Pelo menos hoje. Legal, hoje. Legal. Né? Porque não interessa a sua meta e que as pessoas tenham metas grandiosas, né? Senão você não chega. Mas sonhar grande, sonhar pequeno tem o mesmo preço, né? Ótimo, tá? Mas se você for atuando, pensando na meta gigantesca lá, então elabora, planejamento é tudo, né? Você falou de monta uma agendazinha, planejamento é tudo. Quais os passos que você precisa para chegar lá em cima? Exatamente. E quando você define os passos, você vai passo por vez. Aí o fardo fica menor e a descarga de adrenalina, de hormônios, da satisfação do dever cumprido, só estou dando nomes diferentes, as mesmas coisas que você disse. Né? Isso é muito gratificante, não é? É porque você começa a curtir o processo, né? Assim, a gente foca muito no final. E quando você foca no final, é muito longe. E você fica frustrado de fato, né? Agora, se você foca no processo, no próximo passo, eu conquistei, eu dei, todo dia você tem uma motivação para comemorar. Todo dia é um dia a mais para você ficar feliz, satisfeito. Eu dei mais um passo, de repente você está ali do lado e nem percebeu o que aconteceu. E você curtiu tanto o processo que aquela meta que era tão grande, a satisfação de alcançá-la nem é tão significativa, porque o processo foi muito divertido. E quando eu falo divertido, você realmente aproveitou o máximo daquilo. Você se doou o máximo, você buscou o máximo para conquistar de fato. Eu vou voltar num pontinho que você falou lá atrás, de buscar o equilíbrio e, ao mesmo tempo, você está 100% nas coisas que você propõe a fazer. Eu acho que a ideia é ótima, só que o que a gente vê por aí é as pessoas distorcendo muito isso. Deixa eu tentar colocar como é que eu penso e ver se você compartilha desse ponto de vista. Argumentos para se manter na zona de conforto. Mas eu não posso me matar de trabalhar porque minha família é prioridade.
E dependendo da formatação que você dá para esse minha família é prioridade, você acaba tolhendo um monte de frentes da sua vida. A sua vida não precisa deixar de ser prioridade para você ter muitas frentes. Mais ainda, não tem pecado nenhum se em alguns momentos estratégicos da sua vida, em função desse planejamento que a gente falou, dessas metas a serem atingidas, desses degraus que você se propõe a subir, se em algum desses momentos estrategicamente planejado, você falar, família, nesse período aqui eu vou me dedicar um pouco mais para algumas coisas para a gente conquistar coisas diferentes. Uma coisa não anula a outra. Isso, não anula e assim, eu concordo completamente com o que você falou, porque senão você não vai, né? Você acaba não seguindo nenhum. E antes de eu te interrompendo assim, é que as pessoas usam muito esse argumento assim, eu não posso me matar de trabalhar porque minha família é prioridade. E isso acaba virando um jogo mental gigantesco para a pessoa mergulhar na zona de conforto e ela não sai com esses argumentozinhos que ela mesma vai montando. Desculpa te interromper. Não, acho que foi legal você falar isso porque me deu mais uma ideia. Eu vou falar duas coisas assim. Primeiro, isso é a terceirização da culpa, né? A gente sempre acha uma forma de arrumar desculpa é muito fácil para você encarar uma tarefa difícil, né? Por isso que eu falei de quebrar as tarefas de maneira bem simples. E me lembro depois de falar dessa questão do desconforto. Me lembro se eu esquecer. A gente vai voltar nisso. Mas vamos lá. Quando a gente fala de se dedicar 100% em tudo que você se propõe a fazer, essa busca de equilíbrio, é mais simples ainda. É mais simples do que a gente estava conversando agora. Quando eu falo 100%, vou te dar uma tarefa, vou te dar um exemplo bem simples. Eu vou brincar com meu filho. E ontem eu estava assistindo o jogo do Corinthians, uma situação real. Ninguém é perfeito. Estava assistindo o jogo do Corinthians lá, né? Infelizmente. Estava assistindo lá. Só que ao mesmo tempo eu estava brincando com ele. Eu não estava nem 100% no jogo, nem 100% com meu filho. Estou dando um exemplo ruim. Eu não estava 100% com meu filho e não estava 100% no jogo. Se eu não estou na televisão, e é o que eu faço habitualmente, procuro fazer isso, é estar 100% com ele. Não vou colocar uma Netflix lá, porque acho que a maioria de nós fazemos isso, né? Você põe Netflix, põe qualquer coisa, for lá, e ao mesmo tempo você está fazendo outras tarefas. A gente acha que é multitarefa. E a gente acaba fazendo um monte de coisa, tudo mais ou menos. Esse é o primeiro ponto. Você estar 100% naquele momento, e não precisa ser uma coisa grandiosa, indo além. Aí depois a gente parte para outro, você vai ter que priorizar algumas coisas que nem você colocou. Eu preciso fazer minha empresa crescer, eu preciso estar mais, meu tempo hoje vai ter que ser mais exposto para aquilo do que na minha casa, para o meu estudo, porque eu estou dedicado para aquilo, eu preciso estar presente para determinado assunto. Aí é um negócio mais macro, mas um negócio mais micro para simplificar e facilitar, talvez até quem esteja ouvindo e às vezes procrastina muito e está terceirizando a culpa, arrumando desculpa para tudo e não para dar o próximo passo. É você estar 100% naquilo que se propõe a fazer. Então, se você quebra as suas grandes metas em pequenas metas, você assim, amanhã eu vou brincar com meu filho. Vão ser 20 minutos, que é o tempo que eu tenho. Porque eu, Renato, particularmente, chego em casa quase 9 horas da noite e eu entro às 6 da manhã. E aí meu filho está querendo dormir, mas ele está me esperando para brincar. Se eu brincar 20 minutos com ele, mas eu brincar 20 minutos com meu filho, por exemplo, ficando meu filho, porque é uma situação real que eu vivo, né? 20 minutos com ele, mas de fato estar 20 minutos envolvido, aquela satisfação para ele vai ser equivalente a 2 horas, a 3 horas, o tempo que eu acho que eu deveria estar com ele, às vezes não estou. E muita gente está o tempo ali, mas não está vivenciando. Eu vou te interromper uma coisa que eu acho que é fundamental. O fato de ser 20 minutos, 40, 1 hora ou 3 horas... É dentro do planejamento que você tem, isso, dentro do espaço de vida que você tem. Aí. Não é questão de ser mais ou menos. No momento, é o que é possível. Ótimo, mas a qualidade que é o ponto. Isso, perfeito. Então, quando eu falo do 100%, é o tempo de qualidade. Sim, perfeito. Tudo, né? Não, eu só tentei escrever. E ótimo, perfeito, e é ótimo. E é isso mesmo, porque, como você citou, vai ter você vai ter que se dedicar mais uma coisa ou outra, dependendo daquilo que você está passando naquele momento. E é fato. E não dá para a gente julgar ninguém, né? Porque a gente tem o hábito de ficar julgando o outro. Porque esse cara não fica muito tempo com o filho, esse aí não fica com a mulher, esse outro cara nem aparece na empresa. Você não sabe qual é a história do cara. É tão difícil a gente cuidar da nossa vida. E quer cuidar da vida e o povo fica cuidando da vida dos outros. Pois aí você dá um gancho para uma coisa que você mesmo tocou. Deixa eu fazer um parênteses. Eu vou voltar num ponto que você falou. Essa história de planejamento, eu trabalho muito e eu percebo que você trabalha muito também. Mas meu filho hoje tem 15 anos. Desde os 8 anos de idade, eu tenho guarda compartilhada dele. As tardes que ele está comigo, eu não trabalho. Aí, que legal.
Faz isso já está com 7 anos seguidos, que as tardes que ele está comigo eu não trabalho. É você e ele. Mas em compensação, o pessoal fala, não, vida mansa, que é isso? O cara, 3 horas da tarde, numa quarta-feira, tá andando de bicicleta. Mas o povo não sabe a hora que eu acordo nos outros dias, o povo não sabe a hora que eu vou dormir nos outros dias. Quantas madrugadas a gente entra para terminar de finalizar algum projeto, né? Então, aquela parte... Quais as frentes que você quer cuidar da sua vida agora? E conseguir se dedicar. Eu discordo de uma coisinha que você falou. Eu acredito muito no potencial do ser humano e numa coisa que pode ser desenvolvida na questão da multitarefas. Eu acredito em desenvolver esse potencial de multitarefas. De verdade eu acredito. Mas o ponto que eu queria voltar... É incrível, eu trabalho com consultoria em empresas, é incrível quando você chega numa empresa e a coisa está muito bagunçada, a coisa está meio fora do prumo, inclusive algumas realidades que eu estou vivendo agora, você conversa com as lideranças, o que está acontecendo, qual que é o problema? Você tem 2 chances só, uma chance só eu vou te dar, adivinha onde que eles falam que está o problema? Rapaz. No outro. Sempre no outro. É impressionante. Porque Joel, realmente está complicado, mas também, olha, o setor que vem antes de mim, cara, assim, assado, tá aí. O que é o maior problema que você tem para dar produção? Fulano não está fazendo tal coisa. E assim, não é na maldade. Não é na maldade, ele acredita de verdade nisso. E se mergulha de uma tal forma nisso, que quanto mais mergulha, menos ele vê solução. Isso, porque olha, isso que você falou, tá até não, vai uma frase agora no adesivo que a gente vai colocar numa porta lá, porque eu falo muito isso, que eu falo que aquilo que você foca expande, e a gente foca no problema, então problemas expandem. Se você foca na solução, as soluções também aparecem, elas expandem. Ótimo. E se você pensar nisso para tudo que você fizer na sua vida, desde o que a gente está fazendo agora até eu pegar meu carro e ir embora, se você foca, expande. Então, e a gente fica maturando problema, batendo em cima daquilo, olhando o outro, olhando a vida do outro, colocando a culpa no outro, esquece de fazer aquilo que você pode fazer e de focar, de fato, mas como que eu soluciono isso? Porque até se você começar a procurar soluções para aquela situação, você vai ver que às vezes não é outra. Aí você começa a enxergar que às vezes começa com você, né? Que o primeiro passo está ali. E às vezes é o fato de você ajudar o outro, é um passo que você tem que dar. Que bom. Pode ser que o outro esteja dando um problema muito grande, mas pode ser que você não percebeu que você é o cara que pode ajudá-lo. E às vezes é sua função, inclusive. Às vezes você é o causador do problema do muito outro. grande, o cara não consegue. Exato, às vezes desestabiliza toda uma coisa que acontece à sua volta e você não percebe isso, porque você não está fazendo autoanálise. Eu falei, autoanálise ela deve ser feita diária. Eu converso com muitos profissionais que trabalham comigo, eu faço isso pelo menos semanalmente, pelo menos mensalmente, mas você tem que fazer uma autoanálise, você tem que se analisar, porque você é responsável pela sua vida e mais ninguém. Você é responsável pelo seu sucesso, você é responsável pelas coisas que acontecem, porque outra coisa que eu gosto muito da filosofia estoica, não sei se você conhece, eu gosto muito do estoicismo. Vamos ver. Mas eles batem muito em cima da tecla, isso é uma coisa que eu levo na minha vida, que é uma filosofia prática, não é aquelas lenga-lenga, não é uma coisa que eu gosto também. Eu nem acho filosofia lenga-lenga. Que eu gosto também, né? Eu falei, eu gosto também, porque tem gente que não gosta, mas eu particularmente gosto também. Pensei que você estava fazendo por causa da filosofia, entendi, desculpa. Mas assim, é uma filosofia... Não, mas é isso mesmo que você entendeu. Tá. Porque tem gente, eu falei lenga-lenga, foi o jeito de falar, porque tem gente que não gosta, eu falo de filosofia, fala, nossa, vem o Renato com aquelas conversas, né? E não, quando eu falo de estoico, eu falo assim, é uma filosofia prática e recomendo todo mundo dar uma buscada, porque tem bastante coisa sobre isso, é bem simples, mas um dos grandes pontos é você focar no que você tem controle. E às vezes a gente fica lutando muito por aquilo que não tem controle. Você não tem controle. Então a gente está num cenário político. Vou usar esse exemplo agora que acho que cabe pontualmente aqui, depois esse podcast vai ficar para outros momentos, mas cabe agora. Lula, Bolsonaro, que é o fato que a gente está aqui no segundo turno, né, especificamente presidência do Brasil. E você vê um monte de gente brigando, saindo sofrendo demais. Por uma coisa que você não tem controle. O que você tem controle? Você tem controle no seu voto. Talvez em conversar com as pessoas que estão ao seu redor, mas conversar e não obrigar. Porque, mais uma vez, juntando o que a gente falou ali atrás, as pessoas tomam decisões baseadas em sua própria história, no que ela passa, no que ela vivencia e como ela vê a vida, e não no seu pensamento. E você quer que o outro tome as decisões baseadas no que você pensa. E isso vale, não é para o outro tão distante assim, a educação de filho, por exemplo. Tudo, né? absolutamente tudo. A gente sofre com, a gente no coletivo, não nós dois, né? Assim, dando uma abrangência maior para o termo,
a gente sofre com coisas nos nossos filhos que a gente não necessariamente controla. Exato. Não Exato. é? E aí, nossa, eu fiz uma palestra um tempo atrás, surgiu esse assunto, e uma moça falou assim, mas chega uma hora que precisa dar umas palmadas mesmo. Eu não vou entrar no mérito da discussão agora, se palmada pode ou não pode, não cabe aqui. Cada um Mas eu falei, então tá, em que contexto? Porque o menino chega e joga a toalha. Aí falei uma, falei duas, falei três. Aí o sangue já sobe a cabeça, já dou uns pão, já bato, porque daí eu quero formar homens, eu quero que meu filho seja uma pessoa de bem. Eu falei, então tá, beleza, mas vamos lá. Batendo, né? Mas você bateu para quê? Porque eu estava com raiva. Então você não bateu porque você quer que seu filho seja uma pessoa de bem. Não, não era o objetivo. Você bateu para aliviar a sua raiva. Mas, nossa, isso dá um assunto que não acaba mais. Você estava falando de focar problema e focar solução. Uma coisa que eu gosto de fazer, quando a gente começa um trabalho numa empresa, eu falo assim, lista aquela matemática basiquinha, que provavelmente 80% dos seus problemas... 80-20. 80-20, né? Pega a maioria dos seus problemas que você tem. Provavelmente a causa deles seja 20% daquilo. Não, mas tem um monte de coisa que causa isso. Não. Tem 20% que está causando 80% desses problemas, né? E eu falo para eles, então, lista quais são os problemas. Cara, é impressionante. As pessoas começam a listar e eles já vão listando e já vão dando as explicações. Isso aqui é por causa disso, isso aqui é por causa disso, E é uma necessidade, quando você começa a falar dos seus problemas e justificar esses problemas, argumentar, é uma forma de você mesmo, cada vez mais, se convencer de que é um problema gigantesco. Uhum. Você começa a dar cores para ele, para falando assim, olha, eu tenho razão de estar do jeito que eu estou. Olha a minha situação, como é que está. Cria história. E assim, é porque... Estou inventando, a matéria-prima que a empresa usa é ruim. Estou inventando, né? Por quê? E aí ele começa a falar, porque a matéria-prima faz isso, é isso, é isso, é isso. E começa a dar aqueles contornos gigantescos, porque você só está focando o problema. Pessoal, calma, só lista. Não, João, mas você precisa entender. Não precisa entender. Quem precisa entender são vocês. São vocês que estão na empresa. Lista eles só. E agora, então vamos falar deles. Aí eles vão explicar de novo. Eu falei, não, agora, qual a melhor forma de solucionar? Rapaz, e é simples. E aí vai. Quando é virar a chavinha. O pessoal fala muito, quando quer criticar quem toca nesse tipo de assunto, mindset, nossa, mindset é papo de guru. Não é, é uma coisa séria, é ciência. É ciência. Porque se você ficar focando, pega, para quem está nos ouvindo, lista os seus principais 2, 3 problemas, não precisa ser muita coisa não. E para de ficar explicando por que esses problemas estão na sua vida. Pensa 1, 2, 3 comportamentos, pensa num deles só. 1, 2, 3 comportamentos, atitudes, que de fato vão fazer você, não é necessariamente resolver etapa por etapa, não necessariamente resolver, 1, 2, 3 comportamentos que você vai botar em prática hoje, no máximo amanhã, e que vão te aproximar desse resultado que você quer. Aí começa o processo de mudança e o processo de saída da zona de conforto. Você pediu para eu te lembrar da zona de conforto. Eu vou falar disso também, eu só não vou desconectar do que você falou agora. Tem uma tarefa, porque, você percebeu? Vai andando, o assunto vai fluindo muito fácil. É gostoso, né? Eu tenho uma tarefa, bem dentro dessa ideia que você falou também, que eu fiz isso com uma aluna minha essa semana, inclusive, que fala, não é só, como a gente está falando de autoliderança, né? É desenvolvimento pessoal, basicamente, né? A gente vai além. E a tarefa é a seguinte, eu faço isso com os profissionais também quando eu entro lá em treinamento. Eu lista 20 soluções para esse problema que você está me dando. 20. Ela falou, 20? Eu não tenho uma. Pois você vai sentar, desculpa a bunda na cadeira, fecha a sala, fecha a porta e sai de lá depois que você arrumar 20. Pô, mas Renato, 20? Como que eu faz? Cara, é muito legal. Porque, cara, pode ser que o cara não chegue nos 20, mas ele não tinha nenhuma. E aí, de repente, ele sai com 10 soluções que ele nunca tinha pensado na vida dele, porque ele nunca focou 100% em solucionar o problema. Isso, mas a mesma coisa que você está falando, sabe que e é doido, porque as pessoas falam assim, olha, não tem a mínima ideia. E é tranquilo entender por que a pessoa não tem a mínima ideia. Você está de fora, você fala assim, cara, é óbvio. Uhum. Mas é óbvio para quem está de fora. É óbvio, não existe. É um princípio básico. Quanto mais a gente está no problema,
seja de que origem, de que ordem for, a gente vai entrando nessa espiral dialética para baixo, que a gente não consegue olhar além do problema. Então, se a pessoa vem pedir ajuda, ela fala assim, olha, ó, Joel, não tem a menor chance, eu estou procurando ajuda para dizer assim, ó, eu mesmo não acredito. Bom, primeiro, se você não acredita, eu também não acredito, mas vamos lá. E aí ela fala assim, ó, eu não sei. E até o eu não sei é uma forma de, de se esconder, porque se eu me defrontar com a possível solução, vou ter que tomar atitude. Eu vou ter que tomar atitude. Então, o que eu não quero é isso. E é legal as pessoas entenderem que essa postura do eu não sei não é porque a pessoa é conformada, porque ela é preguiçosa, porque ela não está afim. É o jogo, é o mindset dela que faz ela mergulhar no problema de uma certa forma que ela não consegue olhar acima do problema. Exato. Né? Tem uma estratégia dentro disso, né, que eu acho que é uma ferramenta de coach. Eu fiz os cursos de PNL também, acho que você tem essa especialização, né, que é você terceirizar, né, você sai do problema e você enxerga outra pessoa dentro do seu problema. Acho que você deve usar isso, né? E você enxerga outra pessoa dentro do seu problema e como que essa pessoa, que você olhando, como que você ajudaria essa pessoa? Para a pessoa tentar sair desse só para as pessoas saberem do que o Renato está falando, é assim. Então tá. E como é que você acha, como você, Renato, vê possibilidades de lidar com esse problema? Eu não sei. Então tá. Se o Renato estivesse vendo uma pessoa com esse mesmo problema, que solução que o Renato daria? Isso. E se uma pessoa que confia muito em você, Renato, que te conhece muito bem, que conselho ela te daria para você? Você tentar fazer a pessoa pensar fora do problema, é isso mesmo? Exatamente esse raciocínio. E acho super legal, porque aí a pessoa, você tira ela daquele mundo que ela não consegue sair, fazer o teu olhar macro, né? Grand picture, né? Que fala que você olhar grande, você olhar de fora o negócio e não ficar focado naquilo, porque quando você está olhando só para aquilo, é que nem você falou, como se fosse um cavalo, né? Se tivesse com o negócio aqui, não sai, preguiça, não é proposital. Exato, não é proposital. Isso e mesmo. aí os outros que estão de fora tá julgando, batendo, aquele vai taxando o cara. E uma das estratégias que usa, que é um gatilho mental, quando você coloca uma coisa para a pessoa tende a abraçar aquilo como ela é de fato, né? Então você fala, esse cara é preguiçoso, ele tende a virar preguiçoso porque todo mundo está falando que ele é. Ele já está num momento que não é tão bom, ele pega aquilo para usar a favor dele, mais uma defesa para ele, né? E dá a desculpa da preguiça, porque minha mãe, porque minha criação, meu signo e o caramba, e o cara fica naquele negócio. Agora, se vem uma outra pessoa de fora, às vezes que é preciso, e dá o alerta contrário, falando, peraí, cara, não, você não é assim, você está assim, mas você é assim, assado dentro do meu cenário, como que você encara? Aí o cara às vezes sai daquele nicho, você causa um impacto tão grande na pessoa que ela se transforma, né? E você só deu, você foi uma ferramenta, né? Quem usou foi ela. Acho que esse é o grande ponto, porque quando você faz pelo outro, não cria valor, a pessoa não aprende, ela não leva aquilo para adiante, ela resolve uma tarefa específica, mas não dá continuidade, porque ela não se transforma. Exato. Porque o grande X é a uma coisa muito pontual. Exato. E ela faz e volta para volta para o mundo dela ali, que é o que é onde protege, né? Você já ouviu falar, com certeza já ouviu falar, até porque todo mundo já ouviu falar, aquela história que santo em casa não faz milagre. E quando a gente vai em alguma empresa, dar algum treinamento, principalmente quando é nível gerencial, independente do nível. E aí você dá a palestra, o pessoal gosta da palestra, vem um determinado líder, um gerente ou um diretor e fala assim, Joel, tudo isso que você fala, eu já falei. E provavelmente ele já falou mesmo. E funciona muito melhor quando você vai falar. E aí você fala assim, mas por que vem você de fora? É porque, e para quem ocupa cargo de liderança, essa ideia é muito legal. A pessoa, os seus subordinados tendem a ver você, líder, como uma parte do problema. Exato, exatamente. E aí, se as estratégias que você usa são as mesmas, você vai fazer o seu pessoal continuar mantendo o mesmo ciclo. A responsabilidade da mudança de atitudes da equipe é do líder. Super legal isso que você falou. Já vivenciei isso dentro do meu negócio. E aí fui buscar qual que é a saída, né? Só trazer um cara de fora, o que eu posso fazer? Aí eu achei uma sacada que talvez seja útil para quem está nos vendo aí, que para mim funciona, tem funcionado, pode ser que uma hora trave de novo, eu tenho que achar outra coisa, e beleza, faz parte do jogo, né? Mas hoje eu coloco muito, usando a lei de Pareto, que você falou atrás em outra situação, do 80-20, eu tenho uns 20% ali, que são os caras que estão comigo desde o começo, que são profissionais assim de altíssimo nível e tem a vivência, tem a carteira cheia,
apanharam, sofreram, passaram por um monte de coisa junto e aprenderam muita coisa, na porrada, e outros comigo e com outras pessoas ali dentro, e juntos, né? Nós aprendemos muita coisa juntos. E aí eu pego esses caras e eu coloco esses caras para treinar os caras novos que estão entrando. E aí você já cria um vínculo. Primeiro, o cara que está dando treinamento, para ele é um prestígio enorme ele saber que o outro está falando assim, pô, está precisando de mim. E ele sabe que eu também confio nele. E o outro está ouvindo de alguém que não é só de mim, que é o cara que já está na frente do negócio. E a mesma coisa se dá para os outros professores que estão ali dentro. Então, às vezes o cara está num ciclo ruim, eu falei, você já conversou com o fulano? Dá uma observada como ele trabalha. Veja as coisas boas que ele faz. Não é hora de você pegar as coisas ruins. Pega as coisas boas, pega um caderninho, senta ali no sofá e fica vendo o cara dando aula. Veja como ele se comporta com o cliente. Pega os caras que têm mais destaque e veja como ele se comporta com os clientes dele. Nada como pegar referência com quem é bom naquilo que você faz, né? A gente precisa ter mentores, né? Eu falo assim, é a mente mestra, né? Aquele princípio de você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Gosto de usar muito esse termo também, é um clichê já agora, mas você é a média das 5 pessoas que mais convive, ou dos livros que você lê, ou dos cursos que você faz, hoje em dia com ou dos filmes que você está assistindo, ou dos filmes que você está assistindo, das referências que você pauta a sua vida, mas vamos lá. Exatamente, então quanto mais você se envolve com essas coisas, melhora o seu mindset. Então com quem que você quer estar, né? Como você quer ser visto, então é com essas pessoas que você está andando. Muitas vezes eu falo assim, você vai ter que mudar completamente o seu ciclo. E não é que você vai ter que deixar de ser amigo de fulano ou de ciclano. Não, esse cara vai ser seu amigo para aquela hora específica da risada, de zoação. De pescar, de tomar cerveja. Isso, beleza, tem esse espaço, é preciso, nós precisamos disso. Mas de maneira geral na sua vida, o que você está buscando hoje, esse cara se encaixa, ele compactua com aquilo que você está buscando? É um cara que você almeja ser igual? Talvez para... o cara é muito divertido, quer ser divertido igual ele. Beleza, então ele serve para você captar aquilo e usar. É difícil as pessoas acreditarem nisso, parece tão óbvio. E não é. Não, eu vou fazer um parênteses que eu acho que é muito necessário. Todo esse assunto que a gente está falando é uma coisa muito apaixonante. E por ser muito apaixonante, aparece muita gente falando besteira. E quando fala, muita gente aparece falando besteira, é comum quem busca argumentos se pautar em quem fala besteira. A gente está falando basicamente de PNL, neurociência. Neurociência é uma das ciências que mais avançam no mundo hoje, que mais produz conhecimento. É ciência, não é invenção, não é oba-oba, não é achismo. Você falou que você lê muito, que você estuda muito. Eu gasto uma grana ferrada por ano, para as pessoas acabarem comparando a gente com os picaretas de plantão. Exato, então, é ciência por quando você fala assim, olha, então tá, eu vou me pautar, eu oriento o meu pessoal, tem 2 coisas bacanas nisso que você falou. Cara, esse assunto, se deixar, a gente vai ficar a noite inteira. 10 horas aqui conversando. Você falou assim, olha, eu oriento essas pessoas se pautarem em quem sabe mais que elas. Para a vida inteira, você sempre vai encontrar alguém que sabe alguma coisa diferente a mais do que você. De alguma coisa, de algum assunto, a pessoa sempre sabe. Então, não busca informação com quem é picareta, com quem tá chegando no mercado agora, ou quem está dando opinião por opinião. Tem referências boas para pegar, mas tem uma outra coisa que eu achei legal que você falou, que é aquela, olha, eu estou usando essa estratégia agora, não sei se ela vai dar certo sempre. E isso é uma coisa, deveria ser uma coisa tão óbvia, Renato, que é assim, eu não sei o que você está fazendo, mas se não está dando certo, muda, faz outra coisa. Pode ser que você erre? Pode. Com certeza. Sim. Só que está ruim. Essa parte que você, seja profissional, seja de você como empregado, de você como empresário, na sua carreira, como papel de pai, como papel de mãe, como de esposo, marido, não interessa, como vizinho, com seus pais, não sei o que está ruim, mas se está ruim, alguma atitude você vai fazer, e aí a nossa mente arma sacanagens tremendas, né? Eu quero sair do meu emprego, porque eu quero ser empresário. E aí, qualquer oportunidadezinha que a sua mente tiver, ela vai falar assim, ó fulano, Isso. Tentou, quebrou. Você busca e a sua mente vai adorar buscar esses argumentos, né? Então, já está ruim. Faz diferente. E às vezes a mesma coisa que você explica, por você já fazer parte do problema, então pede para outra pessoa explicar a mesma coisa. Empresas, por exemplo, pede para pessoas do outro setor. Isso, legal. Né? Por exemplo, Joel, eu não sei até quando vai dar certo. Tá bom, mas enquanto dá certo, beleza. Começou a não dar certo,
para pensar em soluções. Talvez você descarta dessas, você falou assim, lista 20, você é maldoso. 20 é bravo. 20 para quem, pra quem tá afundado é bravo. Cruel. Mas é para obrigar o cara a pensar, Não, beleza, não, show, não, eu acho que é por aí mesmo. A gente, em processo de coaching, a gente fala, então, me dá só mais 2. Ah, não, mais 2 saiu, mais uma só então. Vai ver que o cara vai até sugar o cara. Né? E depois que listou, talvez você elimine algumas, beleza, mas que você vislumbre perspectivas de mudança, porque se você continuar no mesmo ciclo vicioso... Não vai rolar. Não vai sair. É uma bola de neve negativa, você pode criar a bola de neve positiva. Não vai sair. Tem uma frase do Augusto Cury que ele fala, ninguém é digno do pódio se não usar os seus fracassos como degraus para chegar até lá. Eu acho isso super legal, porque você falou, às vezes vai tentar e vai errar. Mas só consegue quem faz. Isso, vai errar. Quem age, pô. Muitas vezes você vai errar. Você vai errar muitas vezes mais do que você acerta. Você vai pegar alguns exemplos e falar, esse cara acertou no primeiro. Pô, esse cara é um cara fora do comum, é uma em 1000, sei lá, 1 milhão. Não é o normal. O normal é você errar pra caramba, né? E depois você alcançar. E cada erro é um novo aprendizado. Né? E eu falo assim, como que fala? Tem uma frase que o pessoal fala bastante que é errando que se aprende e tal. Não, e não é errando que se aprende, é acertando que se aprende. Só que você precisa errar até você acertar. E muitas vezes a gente treina. Eu peguei isso num papo de um cara que eu acho super legal, que é o Joel J, Caio Carneiro, os caras que fazem os podcasts, também assisti isso, os caras estavam debatendo esse assunto e eu peguei isso e coloquei dentro do meu treinamento, né, esse papo, juntando com essa ideia do Augusto Cury e tal. Pô, a gente treina muito erro. Então você erra e continua errando, aí você acerta. Aí quando você acerta, você para. Não, agora você acerta. Aí eu descobri numa entrevista do Oscar Schmidt, só fazendo um paralelo para conexões que fazem sentido, que ele falava que todo final de jogo, Oscar Schmidt, um famoso cestinha aí, né, no Brasil, no mundo, né, em arremesso de 3 principalmente, no basquete, e ele, todo final de jogo, não sei se isso é verdade ou não, mas foi ele que falou, provavelmente sim, ele ficava lá arremessando. Com a esposa? Não, ele ficava arremessando, não sei a profundidade, pode ser que tenha mais coisa que eu não saiba, mas que ele ficava arremessando de 3 pontos, 20 bolas. Enquanto ele não acertava as 20 seguidas, ele não parava. Então, 19, errou. 1, 2 e vai de novo. O que o cara está treinando? O acerto. Ele está treinando o acerto. Então, acerta. Pô, acertei. Pô, beleza, é isso. Aí você fica expert naquilo. E aí acontece uma coisa, a história que eu conheci do Oscar era outra, que ele ficava treinando fora de hora, e até porque ele treinava fora de hora, não tinha mais funcionário no clube, ele levava a esposa para ficar pegando as bolas. Pô, ele, é verdade, que fantástico, né? Aí mas o que eu ia falar, pegando até o que você estava dizendo, a nossa mente ela é altamente treinável. Ela adora ficar na zona de conforto. Se você deixar, ela vai se acomodar. Mas quando você empurra ela para sair, ela é altamente treinável a coisas novas. Quando o Oscar, ele fica fazendo, olha, 1, 2, 3, 4, se ele errar e começa de novo, e quando ele tem uma sequência de acerto, a história da positividade que as pessoas acham que não, basta eu acreditar que eu vou ser rico. Lembra o segredo? Não, o segredo não é bem daquele jeito que colocaram. Basta eu colocar na minha mente uma casa grande que eu vou conquistar a casa grande. Isso não é positividade. A positividade com ação. É você pensar de forma positiva. Porque se você pensar, eu quero ser médico, mas vai ser difícil pra caramba, cara, você vai se ferrar muito, né? Agora, quando o Oscar acerta 1, 2, 3, a mente dele cada vez mais acredita que ele é capaz de fazer isso. Exato. E não adianta falar para mim que o Oscar, não, mas o Oscar é um ponto fora da curva. Ele pode ter aptidões diferenciadas que fazem ele ser um bom atleta. Senão nem estaria lá. Ninguém duvida das aptidões naturais de um Messi, de um Ronaldinho Gaúcho, né? Então tem pessoas que nascem com algumas aptidões, outras que têm que ralar muito para absorver essa parte técnica. Tá? Mas beleza, a parte técnica é desenvolvível e a nossa mente ela fica predisposta a aceitar esse desenvolvimento quando você planta isso de forma positiva, né? Assim, eu vou tentar medicina,
Mas eu sei que se eu me disciplinar e levar as coisas da forma como eu sou capaz, a chance de você conseguir se disciplinar, estudar e tirar proveito disso é muito grande. Agora, se você se disciplina para o concurso público que você vai estudar, fala assim, ó, eu até vou ralar pra caramba, mas vai ser muito difícil. Meu amigo, cada vez que você sentar para estudar, sua mente vai estar focado o quanto você vai ralar e vai ser difícil. Vai ser difícil, E aí, para você, a nossa mente adora, a nossa mente não tem noção de certo ou errado. Ela só sabe o que você plantar. Se você plantar que vai ser muito difícil, ela vai acreditar que vai ser muito difícil. E ela vai tornar aquilo mais difícil que você imagina. Que provavelmente você não vai conseguir. Essa é a história da positividade, não é o best-seller do segredo, não. Eu também concordo plenamente com o que você falou. E aí você falou no negócio que aí, claro, a gente fica numa redoma que a gente fica dentro de uma zona de conforto, porque mais uma vez isso volta naquela que a gente estava falando anteriormente, de você estar arrumando uma desculpa, mesmo inconsciente, para que você você não conseguir, beleza. Eu já sabia que ia ser difícil mesmo. Ótimo. Então, aí agora eu vou voltar naquilo que eu ia falar lá atrás, agora para juntar aqui no desconforto. Você falar até agora. Não, você perguntou, você falou 2 vezes e eu falei de outro assunto, né? E vai longe. E que é do desconforto, né? E aí o desconforto é uma estratégia. Eu falei dos estoicismo, isso também eu aprendi ali, depois eu vi em outros lugares também, mas dali que começou, porque é secular isso, né? Que é você treinar o desconforto. Tem gente que fala, você é louco. Pode ser, mas funciona para mim. Testa. Antes de você falar, né? Não, eu não conheço. Vamos lá, eu quero escutar. Eu falo assim, mas treinar desconforto é você se colocar por livre e espontânea vontade em situações que te deixam extremamente desconfortáveis todos os dias. Desenvolve mais, desenrola, Renato. E pode ser uma coisa muito simples. Então, assim, vou dar um exemplo simples. Eu particularmente, um exemplo, eu tomo banho quente, adoro banho quente, tá calor, tá frio, eu tomo banho quente. Banho gelado para mim é uma coisa horrível. Tem gente que adora banho gelado, que toma banho gelado, que fala que não toma quente. Beleza, eu gosto do banho quente, eu odeio banho gelado. Uma estratégia simples de desconforto para mim é tomar um banho gelado no dia. E qual o fruto? Qual o proveito disso? Você treina a sua mente a lidar melhor com situações desconfortáveis. Você falou, por isso que eu falei que fiz o gancho. De treinar a mente, você desenvolve aquilo que você treina. A gente tem a capacidade de desenvolver, inclusive, lidar melhor com as coisas que acontecem com você. E aí, numa situação de pressão muito grande, aí a gente pode buscar até assunto pandemia, né? Uma situação de desconforto muito grande, uma pressão muito grande, onde todo mundo só olha e vê, estamos tudo ferrado. Você consegue olhar daquele cenário que a gente falou do exemplo de terceirizado, você consegue olhar de fora muito mais rápido do que outra pessoa, sem ninguém ter que falar aquilo para você. A mesma coisa do exemplo da política da eleição que você falou. Isso, exatamente. Então, assim, você se colocando em situações desconfortáveis, mesmo coisa simples, eu adoro, minha refeição é assim, assado. Beleza, pega essa semana aqui e tira o chocolate que você gosta. Eu gosto de chocolate, como um quadradinho de chocolate todo dia depois da minha refeição. Nutricionista, minha esposa deixou lá para mim. Eu gosto e eu como. Você é personal? Eu gosto e eu como. E eu sinto falta, porque eu adoro chocolate, comeria muito mais. Mas eu como meu quadradinho ali e beleza. Né? Mas uma situação simples e desconfortável, eu falo para a Natália, não compra chocolate essa semana. Na hora que eu chego em casa, eu abro a geladeira, eu almoço lá, não tem nada, não tem nenhum quadradinho, nada para beliscar, eu fico louco, mas eu faço isso hoje, faço isso à noite, faço isso amanhã, faço depois, acabou. Você já não é mais desconfortável. Já não é mais desconfortável. Estou falando coisa simples, a gente pode levar para um grau maior. Um grau maior a gente bater no papo que antes vocês falaram, não gosto de treinar, eu sou o cara que não gosta de treinar. Então vai lá e hoje você faz o melhor treino do mundo. Hoje você vai lá e fala, hoje eu vou pegar o peso que eu não peguei, se eu ando 5 minutos na esteira e quase morro, hoje eu vou andar 10, nem que eu tenho que parar 3 vezes para beber água. Você sabe que essa história de você superar desconforto, eu lembro no comecinho da minha carreira, eu trabalhava na Coca-Cola e a gente saía de vez em quando para tomar uma cerveja e eu lembro uma situação que a gente estava conversando assim, colegas de trabalho, novinho ainda, bem começo de carreira mesmo. E a gente conversando, nossa, trabalhei muito hoje, nossa, como eu estou cansado, olha, eu estou no meu limite, eu tenho certeza que se me derem mais coisa para fazer, eu não vou dar conta, e mais ou menos um consenso, porque a pressão é muito grande, né? Numa Coca-Cola as exigências são muito grandes. E eu fiquei 1 ano e meio na Coca, e um ano depois, bem no mesmo mês, 1 ano depois,
a gente estava conversando e surgiu o assunto de novo, como a gente estava sobrecarregado. Só que a gente deu uma comparada com o ano anterior. O final da história já está fácil. Cara, a gente estava fazendo absurdamente muito mais coisas. Né? E você fala que essas frentes que você tem de ler, de estudar, de fazer curso, de dar curso, eu tenho quase certeza que o que eu vou falar vai se encaixar para você, porque se encaixa muito bem para mim. A quantidade de coisas que eu faço hoje por dia, profissionalmente, no lar, com o meu filho, é muito grande. E que se eu olhasse algum tempo atrás e falasse, impossível. Nada, não faz? Mas não faz de jeito nenhum. Né? Eu estava comentando com o pessoal da produção, até por conta da pandemia, eu quase obrigado, né? Ninguém me obrigou, a autoliderança, que você falou tanto, vou estudar vídeo, vou estudar iluminação, vou estudar como é que eu precisava se virar no mundo online, né? E no começo, a primeira reação da mente de todo mundo, não adianta falar que não. É assim, ó, ferrou. E agora? Você trabalha com jeito, fudeu, desculpa a expressão, povo, mas fudeu. Não é? É a primeira reação. Porque a nossa mente fala assim, epa, não tirei eu da minha zona de conforto, não, tô aqui. E a gente se reinventa. Não tem. E aí, pegando, só para falar o gancho do que você puxou da política, nem meu filho sabe em quem eu votei para presidente, tá? Porque não interessa, não é o que não interessa desse papo de democracia, eu voto assim, não é por causa disso, não. Eu até tenho as minhas ideologias que eu defendo, que eu corro atrás, mas eu não conto para ninguém porque não interessa quem vai se eleger. Algumas coisas, pelo que eu acredito, vão ser mais ou menos fáceis, mas se eu não der meus pulos, não vai acontecer. Eu estou ferrado do mesmo jeito. Se entrar o presidente que eu quero, o presidente que eu não quero. Então, por mais que eu tenha as minhas ideologias, que eu tenho o meu voto, que eu acredito, e porque eu acredito eu defendo, o meu caminho quem vai trilhar sou eu. Exato. Então, mas a pandemia, tá bom, mas o caminho quem vai trilhar sou eu. Mas a minha sogra, mas o caminho quem vai trilhar sou eu. Tá, mas o meu vizinho, cara, para de arranjar pretexto, para de arranjar desculpa, para de arranjar subterfúgios para você continuar se mantendo do jeitinho que você tá. Cara, isso você falou basicamente, isso é autoliderança. Né, que é o ponto-chave aqui. Porque se você enxerga que você é responsável por tudo que você faz, que a sua vida depende exclusivamente de você e tudo que acontece ao redor, você só tem que saber lidar com o que está acontecendo. Posso repetir uma frase? Vou te interromper para repetir uma frase que você falou um pedacinho. E as pessoas não gostam que a gente fala disso. Não, sua vida depende só de você. Só de você. E eu vou te dar corda para você... Tô te encostando na parede para você se virar. Joel, mas você fala isso porque você não sabe quanto que eu ganho. Joel, mas você fala isso porque você não sabe a educação que eu tive. É muito fácil falar isso, Joel, ganhando, se eu não ganhar a mesma coisa que você ganha. Joel, você fala isso porque você nasceu no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da nação. Se vira, Renato. Pô, beleza, então, mais uma vez, é um cara que terceirizou a culpa 5 vezes. Então, assim, ninguém sai da mesma linha de largada. Esse é um fato. Então, se fala que o mundo é justo, que meritocracia é um negócio... A meritocracia funciona dentro de empresas. Né? De maneira geral, funciona dentro de empresas. Para o mundo, isso é fato? Não é justo. Né? Você não sai do mesmo lugar que eu saio de um ponto, você sai do outro, você sai atrás ou na frente, ou ao contrário. Eu vou concordar e discordar. E aí você vai ao seu ponto. Então, ninguém sai da mesma linha. Um vai ter que se esforçar mais, o outro vai ter que se esforçar menos. Depende de onde ele quer chegar, né? Porque cada um também tem seus objetivos. Então vamos supor que tem 2 pessoas com os mesmos objetivos. Eu quero chegar ali do mesmo jeito. Eu tenho uma história de vida, eu tenho uma criação, meu pai me batia, minha mãe saiu de casa, eu fui criado assim assado, estudei em escola ruim, tal, mas eu tenho o mesmo objetivo que o Joel. O Joel não, tem uma vida melhor, tem uma criação boa, família tal. Então o Joel, está começando uns passos à frente ali pela própria educação que ele teve. Porém, eu olhar para o Joel e ficar falando, tá vendo? Você também, Joel, vai mudar minha vida? Não vai mudar nada. Não é como se for a palavra, vai mudar também, não vai mudar porra nenhuma. Né? Vai, faz, bicho. Vai e faz, corre atrás. Se ele teve que dar 5 passos para chegar lá, você tem que dar 35, meu problema é seu, paciência. Eu falo que eu concordo e discordo. Concordo, e o Brasil é um país injusto em uma série de frentes, financeira, educacional, e aí não tem como discutir. Né?
Tem preconceito sim de idade, tem preconceito de cor, tem preconceito sexual. Tem. Então a luta não é igual. Primeiro, nesse ponto eu concordo. Justo. Mas eu sou pela meritocracia. Porque quem corre, quem batalha, quem se desenvolve, chega. Não, você tem razão. Eu acho que eu me expressei mal. Eu falei assim, meritocracia, quando eu disse assim, dentro de uma... Empresa e na vida. Na empresa funciona, na vida eu disse que não funciona, desculpa, me expressei mal. Funciona porque eu falei uma coisa oposta do que eu estou dizendo. Na verdade, eu falei que... Então, beleza. Então, eu falei que não tinha meritocracia, mas o que eu expliquei é a meritocracia. Né? Então, me expressei mal. O que eu quis dizer é que ninguém sai do mesmo lugar, no mesmo ponto. É esse o ponto. Mas o mérito é seu. É você que corre atrás, é você que faz. Então, para de terceirizar. E às vezes tem que se esforçar muito mais que o outro. E acabou. E paciência. Não adianta você reclamar que o mundo é injusto. Eu falo, quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Escuta o menino e fala, é meu filho. Se não for você... E se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar do seu filho, da sua esposa. Vou te dar um exemplo disso. Simples, rápido, para encurtar. Lá no meu trabalho, a minha empresa, uma vez eu treinei 2 profissionais, entraram juntos, né? Os 2 com nível de dificuldade, os 2 com problemas, tal, e precisavam ter aluno rápido e estavam num momento não tão bom. No negócio também, não estava entrando um monte de cliente e tal. E aí, teve um deles que começou a ter mais alunos. E aí ele falou, Renato, eu vou pegar um aluno meu e vou passar pro fulano, porque ele está ferrado. Eu falei, mas ontem você sentou comigo e falou que você não tinha dinheiro para pagar o aluguel da sua casa. Se você passar para ele, como é que vai fazer? Porque você tem uma filha pequena, você vai viver bem? Não, estou ferrado. Eu falei, não, então bicho, você tem que se potencializar para você ajudar muito o outro. Porque se você estiver bem, você tem a capacidade de ajudar o cara a se transformar. Se você estiver mal, você vai se transformar junto com ele. Os 2 vão ficar na merda. Quanto tempo você acha que a gente está conversando? Não tenho a mínima ideia. Nosso tempo acabou. Rapaz, que coisa triste. Na verdade, e a gente consegue terminar voltando no mesmo ponto. É você ter alta performance em todas as frentes da sua vida. Exato. Meu caro, eu achei que o pessoal vai gostar demais. Legal. Tenho certeza que o pessoal gostou demais do nosso bate-papo. Encerra, deixa uma mensagem com o que você quiser falar. O microfone é seu. Bom, agradeço mais uma vez, como agradeci anteriormente a todos vocês aí, toda a equipe, você, Joel, pelo convite, sem me conhecer profundamente, né? Mas a indicação foi muito boa. A indicação foi boa, né? Eu acredito nas minhas indicações. O Paulo é um cara especial aí pra gente. Eu assisti, como eu disse para vocês, a aula dele. Acho que um negócio que vocês estão propondo aqui é sempre agregar valor. Acredito que a gente tem agregado de alguma forma. Tenho certeza. A minha mensagem eu vou bater em cima mais uma vez da citação do Augusto Cury e da imagem do Oscar Schmidt, né? Então, tudo está nas suas mãos, o fracasso faz parte, não é fracassando que você vai desanimar, né? A gente muitas vezes sofre derrotas e sofre fracasso. Fracasso eu uso como exemplo que é para nós mesmos, e derrota é quando vem do outro. Derrota você não tem muito o que fazer, a não ser trabalhar mais um pouquinho para poder vencer aquele cara. Se o cara é muito melhor que você, tem o dom, fica difícil. Mas agora você perder para você mesmo está na sua responsabilidade. Então você pode trabalhar todos os dias, todos os momentos e não dar desculpa, né? Fala assim, eu vou trabalhar, eu acordo 5 horas da manhã e eu vou caminhando. Eu poderia pegar o Uber, pegar o carro, pegar uma carona, porque todo mundo passa perto da minha casa. Eu caminho 20 minutos para eu poder estudar durante 20 minutos. Então eu poderia reclamar, mas eu vou lendo, eu vou na hora do almoço, eu vou andando mais 20 minutos, no sol rachando, 2 horas da tarde. E eu vou lendo um livro na rua. Por quê? Porque eu não tenho outro tempo. Então, você faz o tempo, depende quanto o seu propósito é significativo para você. E não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Falta de prioridade. Então, assim, a gente tem que encontrar o nosso propósito. O propósito de vida é muito mais forte do que meta. Porque quando você tem um propósito de vida, suas metas tendem a rodear em torno daquilo. Então, buscar o nosso propósito é o ponto-chave. Depois você cria as metas em cima daquilo. Provavelmente o seu trabalho e as pessoas que estão ao seu redor vão estar compactuando para que você chegue lá também, porque normalmente é o ciclo que você vai escolher se o propósito realmente é forte. Mas é isso, espero ter agregado bastante para tudo. Muito obrigado. Imagina, o prazer é meu. De coração. Obrigado, eu. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham certeza que vocês gostaram. Até a próxima. Até mais.